Filhos meus, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui retomando os nossos assuntos sobre a civilização romana. Tá? Para darmos início a essa nossa aulinha, eu queria abordar aqui um aspecto com vocês. Lá no século 8 a.C., quando da fundação de Roma, a Península Itálica ela era habitada por vários povos. Entre esses povos, três se destacavam. Tá? Os etruscos, que habitavam uma região mais ao norte, mais ou menos entre o rio Arno e o rio Pó. Tá? Os italiotas, que ocupavam uma região central, essas grandes planícies do centro da Itália, como a planície do Laço e a planície da Campanha. Esses italiotas aqui, eles estavam divididos em várias tribos. Entre essas tribos se destacavam os latinos, os sabinos e os úmbros, tá? E ao sul estavam os gregos, tá? Para falar a verdade, há muito tempo os gregos haviam fundado colônias nessa região ao sul e na ilha da Sicília. Eles chamavam essa região de Magna Grécia. Aqui eles fundaram várias cidades-estados, tá? Eles fundaram aqui, por exemplo, Etinólia, Crotônia, Tarento, Síbaris, tá? E outras na ilha da Sicília. Desculpa. Já nos primórdios da sua história, os romanos entraram em contato, tanto com os etruscos quanto com os gregos. Esses contatos provavelmente se deram em razão das trocas comerciais. Acabaram recebendo influências, tá? Tanto dos etruscos quanto dos gregos, principalmente dos gregos. A verdade é que muito antes de construírem um império e conquistarem a Grécia, tá? Os romanos já tinham deixado se seduzir, já tinham se apaixonado pelo universo cultural e artístico dos gregos. Tá? A história de Roma ela está dividida em três grandes momentos. Quais são esses? Tá? O período monárquico, o período republicano e o império. Tá? Os historiadores têm esse costume, já falei para vocês, para facilitar a compreensão da história de um povo, é muito comum dividir essa história em períodos. Tá? A gente começa falando sobre o primeiro desses períodos, que é o período monárquico. O que a gente tem que saber sobre esse período monárquico, que se estende mais ou menos de 753 a.C. a 509 a.C.? Isso aqui é um período lendário. Tá? Como assim lendário? Ele só pode ser reconstruído a partir de lendas, tá? Que sobreviveram aos tempos e chegaram até nós, e dos achados arqueológicos, tá? Das armas, túmulos, joias, ânforas, ruínas, tá? Que sobreviveram ao tempo e hoje serve de fonte de estudo para historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores. Tá? Nesse período aqui, Roma não era mais do que uma cidade-estado, que a duras penas tinha um certo controle sobre a região do Lácio. Tá? Já falei para vocês, como essa região aqui era muito fértil, tá? A produção agrícola ali era muito grande, as pastagens naturais eram abundantes, essa região constantemente ela era atacada, constantemente ela era saqueada, ela era pilhada. E isso obrigou os romanos a desenvolver um espírito belicoso, tá? Um espírito militarista. Na verdade, os primeiros romanos eles só podiam falar que aquele trigo era deles, aquele gado era deles, se eles tivessem o que? Uma espada afiada, uma lança comprida e um braço forte para usá-los, tá? E garantir que aquilo ali era dele pela força. Tá? O romano se via muitas vezes obrigado a trabalhar com uma enxada na mão e a lança na outra. Tá? Detalhinho. Nesse momento aqui, que Roma não era mais do que uma mísera cidade-estado, tá? Quais eram as instituições políticas de Roma nesse período? Tá? Eram instituições provavelmente bem semelhantes a de várias outras comunidades gregas, etruscas, fenícias e de outros povos daquela época. Tá? Havia a realeza, havia o senado e a assembleia curiata. A realeza. Roma teve reis. Tá? O poder do rei ele era vitalício,
mas ele não era nem absoluto e nem hereditário. Tá? Como assim, Morse? O rei, ele era obrigado a prestar contas dos seus feitos a uma assembleia de anciãos, o Senado, tá? Composto pelos chefes das principais famílias romanas. E o cargo também parece que não era hereditário, não passava de pai para filho. Quando morria o rei, tá? A assembleia curiata, composta pelos cidadãos romanos que serviam o exército, eles se reuniam e eles elegiam o novo rei. Tá? O filho do rei que acabou de falecer muitas vezes parece que era o melhor candidato ao trono, mas ele dependia da aprovação desta assembleia por voto para exercer aquela função que outrora tinha sido do pai dele. Tá? Quais que eram as funções do rei em Roma? Não era diferente das funções dos reis no mundo antigo. De modo geral, ele administrava os bens do Estado, ele era o sumo sacerdote, política e religião, elas estavam mais ou menos de mãos dadas, tá? Ele era o supremo juiz, tá? Ele podia apresentar propostas de leis que, obviamente, antes de serem postas em prática, seriam levadas ao Senado e à Assembleia Curiata e assim por diante, tá? Segundo as lendas, Roma teve 7 reis. Rômulo, fundador da cidade, depois que matou seu irmão Remo, teria se tornado o primeiro rei. Tá? Destes reis, 2 seriam latinos, tá? 2 seriam sabinos e 3 etruscos, pelo menos é o que dizem as lendas. Tá? Provavelmente é uma referência ao fato de que Roma, nos últimos tempos da monarquia, tenha caído sob domínio estrangeiro. O Morse, o que era essa Assembleia Curiata? Tá? Ela aprovava ou rejeitava, tá? Todas as propostas dos reis ou do Senado. Tá? Quem participava dela? Todos os cidadãos romanos que serviam o exército. O que eu já falei para vocês em outras aulas passadas, no mundo antigo. Aquele que não sangra pela sua comunidade, aquele que não coloca a sua vida em risco, tá? Pelo bem dos seus concidadãos. Ele não tem o direito de participar das decisões políticas. Tá? A cidadania, ela estava bem ligada às atividades militares. Isso era muito forte lá na comunidade de Esparta. E se a gente parar para analisar, a Roma do período monárquico, em alguns aspectos, ela lembra pra caramba as instituições políticas de Esparta. No período republicano, ela vai lembrar um pouco mais as instituições políticas atenienses. Tá? Parece que nos últimos tempos da monarquia, os reis etruscos não souberam conviver com as instituições, as regras, as tradições, os costumes políticos de Roma. O que teria levado os romanos a se rebelarem contra eles. Tá? O último rei da cidade, um etrusco, Tarquínio, o Soberbo, teria sido deposto por uma rebelião popular, tá? Teria sido assassinado, e com o assassinato do rei, os romanos teriam julgado por bem por fim à monarquia e implantar uma nova forma de governo. Que forma de governo seria essa? A república. Mas isso aí já é assunto para uma outra aulinha, tá? Beijo e abraço para vocês, moçada.